O presidente da CPI do MST, o deputado Zucco, vai apresentar ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, um pacote contra a invasão no campo. O parlamentar afirmou não ter dúvidas de que, quando o colegiado acabar, vão recomeçar as invasões. E essa lista inclui pelo menos 7 projetos, dentre eles um que classifica como terrorismo atos violentos contra propriedades públicas e também privadas. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade, em Brasília. Zé, a gente tem tratado das muitas ações que envolvem a CPI do MST. Agora, com o fim da CPI do MST, não é que o trabalho acaba. Na verdade, o trabalho vai começar para valer a partir do fim do trabalho desse colegiado. É isso? Quais são as medidas principais? Toda a comissão parlamentar de inquérito, no relatório final, existem ali partes pedindo indiciamento, contando a história da investigação, e uma parte é como evitar que aqueles determinados crimes aconteçam, que foram investigados pela CPI. Neste caso, a ideia do relator Ricardo Salles é exatamente cercar esta possibilidade de continuidade da invasão. Essa CPI foi diferente porque ela atuou no tempo real, ou seja, foi visitar acampamentos, impediu de novas invasões de terra e assim por diante. A comissão parlamentar de inquérito, ela já acabou. Amanhã, e é uma informação que eu obtive agora há pouco, o presidente da Câmara vai receber a cúpula da CPI, vai conversar. Se não houver uma reversão, ou seja, aprovação do relatório de Ricardo Salles, não haverá nem a convocação de sessão, porque senão o relatório dele será rejeitado. Há uma possibilidade, com esta irritação aí da FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, que a frente volte atrás e apoie a CPI do MST. Aí, nesse caso, o relatório será aprovado. Mas se sentirem que não haverá a aprovação, ou seja, a rejeição, não haverá mais nem sessão mais da CPI do MST e fica valendo o relatório lido em plenário do deputado Ricardo Salles. Essa parte de elaboração da lei, ela é boa, ela é importante, mas nós já falamos muitas vezes aqui. Hoje já existem leis para punir severamente os invasores de terra de propriedades privadas. Dantas, concorda com o Zé? O nosso arcabouço legislativo e jurídico já abarca a questão que envolve a invasão de terra, ou seria necessário criar algum tipo de legislação complementar para endurecer ainda mais? Ou a grande dificuldade não é na criação de leis e sim no monitoramento desse tipo de crime? Bom, são vários problemas, né, Daniel? Muitos. Muitos problemas. A gente tem um arcabouço legal que já daria conta de diversos crimes que são praticados pelos sem terra, e se efetivamente esses crimes fossem denunciados, se houvesse investigação, se a justiça também cumprisse o seu papel. A gente tem um ou outro caso em que isso aconteceu. Muitas vezes a empresa da proprietária da terra, essas grandes empresas, muitas vezes que têm terras que são invadidas no passado, não fizeram questão de levar o caso adiante, a investigação adiante, justamente por quê? Porque como é um grupo que tem proteção política, as empresas que naturalmente sabem que vão precisar, em algum momento vão enfrentar algum problema de regulação, de licença para atuação, podem sofrer represálias por parte do Estado, da máquina estatal, por parte de determinada liderança política, de partidos. Então, as empresas, os grandes empresários que sofrem com a invasão de terra, normalmente se calam. E aí, muitas vezes você tem um Ministério Público contaminado com essa narrativa, de também que sem terra estão lutando pela reforma agrária, que é uma pauta social, também não atuam. Também, muitas vezes, com medo de represália em função, justamente, do apoio político que esses grupos têm. Então, infelizmente, nós temos, enquanto não houver, de fato, uma criminalização muito clara desse tipo de invasão, e aí eu acho que essa legislação ela vem para somar, você não vai ter um avanço no combate ao MST. Ao contrário, você imagina, você tem um governo hoje que nomeou para
o órgão que cuida da reforma agrária, o INCRA, para diversas superintendências, para órgãos de regulação, integrantes do MST. E que o órgão já expediu, o próprio INCRA já expediu uma nova norma, né, interna ali, fazendo o quê? Garantindo a atuação do MST como intermediário desse tipo de atuação estatal em benefício da reforma agrária. Quer dizer, legitimando a ocupação como meio para se conquistar, para se garantir o acesso à terra. Então, assim, fica muito difícil, porque é o Estado contra o próprio Estado. Eu me lembro de uma tentativa que se fez no passado recente, na aprovação da legislação antiterror, que era uma exigência a partir do 11 de setembro, uma exigência global dentro dos esforços que foram empreendidos no próprio sistema da ONU de combate à lavagem de dinheiro, nos órgãos como o GACINT, etc. Você fazer o quê? Aprovar uma legislação antiterror, que foi a mesma que garantiu uma série de normas aeroportuárias, né? E nesta legislação você previa esse tipo de invasão como ato de terrorismo. Mas houve uma pressão política e esses artigos foram retirados da legislação. Tanto é que hoje você não consegue punir como terrorismo. Então eu acho que se eles conseguirem avançar com isso vai ser muito bom. Mas vamos aqui fazer o mais. Por quê? Porque nem o relatório eles conseguiram aprovar ainda. Então, avançar com uma legislação dessa é mais um desejo do que uma realidade prática. Pois é, Mota, a gente também quer escutar a sua análise. O que podemos esperar da elaboração desses projetos? Os parlamentares ligados à CPI do MST falam em 7 projetos, inclusive um que é tornar a invasão de terra como crime de terrorismo. O enfrentamento à invasão de terra passa necessariamente pela criação de novos projetos ou não é exatamente isso? É preciso ter fiscalização, a justiça fazer a sua parte? Queria te ouvir. Não deveria passar, né, Daniel? Mas a gente mora num país onde o óbvio tem que ser repetido todos os dias e às vezes você precisa aprovar uma lei para obrigar o cumprimento de outra lei que já existia e que ninguém cumpre. O projeto desses projetos propostos pela CPI, o que me pareceu mais interessante é esse que permite a ação da polícia sem necessidade de ordem judicial para retomar uma propriedade invadida. E aí eu vou dizer, olha, eu não sou jurista, eu sou apenas um leigo. Eu me considero razoavelmente bem informado, eu pago os meus impostos em dia e eu acho que eu tenho um pouquinho de bom senso. Eu nunca entendi por que você precisa esperar uma ordem judicial para que a polícia desocupe uma propriedade sua que foi invadida. Para mim, trata-se de um crime. É evidente, quando a polícia flagra um criminoso cometendo o crime, o que ela tem que fazer? É agir. Imagina você chegar em casa, você está chegando do trabalho, entra em casa, tem ladrão lá dentro. Tem 3 assaltantes, 3 criminosos. Aí você não pode chamar a polícia. Você tem que primeiro pedir uma ordem judicial para que a polícia venha e retire os bandidos da sua casa. Não faz muito sentido para mim, né? Cristiano Beraldo, também a gente quer escutar a sua análise acerca desses projetos que serão apresentados pelos parlamentares ligados à CPI do MST. O que é mais importante agora, Beraldo? Olha, felizmente o mais importante não tem ambiente na Câmara para ser aprovado, né? O Brasil vive uma realidade onde o esforço para normalizar a quebra da lei em relação às propriedades rurais é muito grande. Veja, o processo é completamente invertido. Você tem as pessoas que invadem uma propriedade privada sob o falso argumento de que aquela propriedade é improdutiva, sendo que, em qualquer aspecto da vida, você tem que, se acha que tem direito ou se acha que aquela propriedade está desvirtuada da sua função original, você tem que procurar justiça. Quer dizer, a gente está tratando do óbvio. Já existe legislação para proteger a propriedade privada, mas nesse aspecto específico, sob a bandeira do pobre coitadismo, das pessoas que são abusadas pelo poder do governo, pelo poder daqueles que têm ali grandes produções agrícolas e tal, você cria um grupo de brasileiros para o qual a lei não vale. Quer dizer, e olha o que a gente está fazendo aqui.
A gente está aqui discutindo, comentando sobre um procedimento flagrantemente ilegal. A CPI teve que dedicar horas de trabalho para ir visitar, fazer vídeo. Trouxe pessoas que eram participantes do movimento Sem Terra para dizer qual é a realidade por trás de toda aquela aura de um movimento social que vai buscando a justiça, que vai buscando corrigir imperfeições do Brasil, que deixa os agricultores desalentados. É mentira! A CPI mostrou isso de forma muito clara. E aí vem um ambiente todo apoiado pelo próprio governo, que pega uma das maiores lideranças desse grupo, que quebra, que transgride, que descumpre a lei e leva na sua comitiva oficial à China. Veja, como é que o Congresso vai fazer um trabalho que dê frutos efetivos para proteger a propriedade privada, a produção agrícola desse setor que está carregando o PIB brasileiro nas costas, quando você tem todas as sinalizações, não só da bancada do MST, mas, sobretudo, do Poder Executivo, do governo, a favor desses criminosos. Aí realmente fica muito difícil, né? É desanimador tudo que está acontecendo. E a gente fica assistindo. A lei vale para nós, mas não vale para eles? Pô, que legal, hein? José Maria Trindade, Zé, inclusive várias pessoas se manifestando, enviando perguntas, comentários. Esse é um tema sempre que rende um debate, uma análise aprofundada também pelas pessoas que gostam do programa e gostam das análises aqui dos nossos comentaristas. Ricardo Melo, Zé, escreveu o seguinte, eu quero inclusive compartilhar contigo, ele é produtor rural, ele disse o seguinte: ser produtor rural no Brasil é complicado, nós recebemos elogios e aplausos pela produção recorde, por ajudar os índices econômicos do país. Só que nós sofremos para conseguir tirar os criminosos quando eles invadem a nossa terra. Quem é que está do nosso lado? Quem? É a pergunta que ele fez. Ricardo Melo, Zé. Pois é. No Brasil há uma tendência cultural de que a posse vale muito, a posse vale até mais do que documentos, né? E a propriedade, até que a justiça decida. Isso é um mal muito grande para a área rural, exatamente por isso. E lá, quando há uma decisão judicial, e mesmo na área urbana, quando grupos aí invadem prédios e tal, a polícia diz, olha, há perigo de vida, e acaba não executando nem mesmo uma decisão judicial, uma ordem de despejo, uma ordem de retirada. Agora, Beraldo, eu vou te falar aqui um absurdo do absurdo que aconteceu no caso da CPI. Os integrantes da CPI foram em vários lugares e visitaram invasões, né, de terra. Pois bem, estão sendo processados, veja bem, estão sendo processados por invasão de propriedade, onde estavam os invasores do MST. O deputado estadual da Bahia me mostrando lá o processo contra ele, mostrando que ele visitou um acampamento, está sendo processado por invasão de propriedade. Ele estava invasão de invasão. Invasão de invasão. De invasão de invasores. Tá errado mesmo. Inacreditável. Ô, Daniel. Só no Brasil mesmo, hein? Você, Dantas. Aí é sério, eu tô rindo do Zé aqui. É incrível, né? Só no Brasil. Mas eu quero retomar um pouquinho esse tema aí do terrorismo, porque lá na primeira CPMI da Terra, o Zé vai lembrar disso, porque ele cobriu essa CPMI e de vez em quando já mencionou aqui em outras oportunidades algumas das descobertas. Aliás, aquela CPI foi ótima, ela trouxe uma série de descobertas, várias delas permaneceram, quer dizer, vários dos crimes descobertos lá permaneceram durante anos ainda. Ninguém nunca fez nada. E naquele momento também surgiu a denúncia de que em Pernambuco havia um centro de treinamento de guerrilheiros das Farc com o pessoal do MST. Inclusive, um técnico agrícola prestou depoimento e tal, aí depois tentaram desqualificar o depoimento dele, dizendo que ele não tinha provas. É natural, claro. Como é que você vai ter provas de um treinamento desse, né? A gente está falando de 2005. Hoje seria mais fácil, o cara pode tentar com o celular gravar ou algo assim, mas naquele momento não tinha.
Só que, assim, essa era uma informação que era corrente, inclusive nos setores de inteligência, que havia um vínculo. Esse vínculo depois ficou claro, inclusive através aí da articulação que aconteceu das Farc depois com grupos também de criminosos do Paraguai. E aí a gente tem todo mundo fazendo acordo, né? Porque criminoso vai todo mundo fazendo acordo. Hoje até saiu uma informação sobre parceria entre a milícia lá no Rio e as facções criminosas, uma coisa que a gente já havia mencionado aqui em outro momento. Outras investigações da Polícia Federal anteriores já tinham descoberto essa parceria, agora parece que formalizaram milícia e facção atuando de forma conjunta. Por que eu estou mencionando isso? Porque justamente as Farc é um grupo terrorista. Então é preciso sim tratar esse tipo de invasão como terror, porque o que eles fazem é terror no campo. Invasão, destruição de propriedade. Muitas vezes você tem sequestro de funcionários, cárcere privado. Aí você faz o quê? Achaque. O que o Zé Rainha está sendo investigado, foi preso, está sendo investigado junto com outros 2 comparsas pelo quê? Justamente por usar da invasão para achacar proprietários de terra. Então, assim, é um tipo de prática absolutamente criminosa. Então, assim, e isso eu até lembrei aí, porque a gente mencionou essa história lá do Complexo da Maré, porque aquele centro de treinamento do crime organizado no Complexo da Maré, que é um complexo dominado pelo crime, complexo cujo controle não conseguiu ser recuperado nem com intervenção federal, até hoje. E não sei se vocês repararam ali, você tem eles treinando num complexo que deveria ser de uso comunitário das pessoas, com piscina, ali no entorno tem escola, tem posto de saúde, olha isso aí. Aí vem me dizer que está tudo bem lá no Complexo da Maré? Não é possível, né? Então, assim, o crime está dominando. Essa é a verdade. Está dominando na Bahia, está dominando no Rio, está dominando em São Paulo, está dominando no Rio Grande do Norte, está dominando na Amazônia, nos estados da Amazônia. Essa é a realidade do Brasil. Então, assim, o que se puder fazer para fortalecer o combate ao crime, que se faça. Porque, inclusive, não pode nem se dizer que é urgente. A urgência já passou. A gente aqui está tentando correr atrás do prejuízo. Cristiano Beraldo, havia uma certa frustração em relação ao encerramento dessa CPI, a possibilidade de alteração no texto final ou a não aprovação do relatório de Ricardo Salles, mas agora essa informação desses projetos que serão, pelo menos, apresentados na Câmara Federal. É possível que o trabalho renda frutos na esfera legislativa, ainda que o relatório por si só tenha sido, digamos, alterado na reta final? Olha, a gente não pode esperar da CPI mais do que a circunstância política permite que ela entregue à sociedade, né? Para mim, o grande benefício dessa CPI foi ter reforçado essas cenas que a gente viu do que acontece dentro dos acampamentos do MST, ter trazido à tona a história de pessoas que participavam do movimento e que deram depoimentos ali muito duros contra o comando do movimento. A gente viu uma série de coisas ali que é importantíssimo que a sociedade brasileira esteja ciente, não apenas da ideia macro, não, o MST invade propriedade privada, mas que a gente tenha essa imagem do que de fato acontece ali, né? Agora, o ambiente legislativo mudou, isso é claro, né? São 2 ministérios entregues para os partidos do Centrão, inclusive para o partido do presidente da Câmara. Então, não há nenhuma boa vontade com nada que se coloque contra o governo nesse momento dentro da Câmara, dentro do Senado. Então, mesmo que se proponham essas leis, elas serão votadas agora? Não serão, a menos que haja ali um acordo para que elas sejam votadas e enterradas, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Mas deixa a semente plantada, porque o Brasil vive em ciclos, né? Esses interesses políticos, eles são circunstanciais. Então, em algum momento, pode ser que a gente tire da gaveta esses projetos e coloque para andar
de forma efetiva a vê-los aprovados, para que movimentos criminosos como o MST possam ter a classificação devida e a gente pare de tratar como normal os absurdos promovidos por esse grupo.